Nessa tier list, eu vou avaliar os primeiros episódios dos Super Sentais, mas os primeiros 24 Super Sentais, de Goranger a Time Ranger. Vamos começar falando de Goranger, que é o primeiro Super Sentai, que eu gostei bastante de assistir o primeiro episódio, até porque a gente tem muita morte, a gente tem até fuzilamento. Eles começam atacando 5 bases da Eagle, então a gente vai vendo esses ataques, e só vai ficar vivo quem? Os membros do Goranger. Mas a gente não sabe como é que eles viram o Goranger, a gente já vê depois eles treinando já sendo o Goranger e indo lutar contra o exército da Cruz Negra. Então a gente vai ter esses momentos bastante legal, eu acho bastante interessante, não acho, oh meu Deus, coisa incrível, fora de sério, sabe, aquele Super Sentai que eu preciso assistir pra ontem, então não, até esqueci de falar das categorias, preciso assistir pra ontem, é aquele primeiro episódio que assim, eu já estou muito ansiosa pra assistir o Super Sentai, quero continuar assistindo, interessante, porque achei muito, mas muito interessante mesmo a história, feijão com arroz, é aquele bem feito, mas nada de, oh meu Deus, é bem feito, consegue trazer os elementos necessários para um primeiro episódio, mas assim, não me agrada muito, não é nada demais. Então essas são as categorias. O Jack, eu preciso dizer que eu achei um pouco mais interessante do que Goranger. Primeiro que a gente também vai ter ali ataques, a gente vai ver um avião afundando ali um navio, mas a gente vai ter uma questão aqui que é eles virando ciborgues. Então, obviamente, eles não vão acordar logo de início. A gente vai ter aquele boxeador que está envolvido com assassinato, mas na verdade ele não é assassino, tá até preso. Mas assim, é tudo um joguinho realmente para ele topar, para ele realmente virar um ciborgue. Tem a detetive Karen que acaba sofrendo um acidente, ela perde o braço. A gente não vê exatamente ela perdendo o braço, mas o pai dela também morre. E aí ela quer virar ciborgue, ela quer virar. Ainda tem o Dai, acaba morrendo, pelo menos o que dá a entender, né? Fica sem oxigênio submarino, ele também acaba virando ciborgue. Então, eu achei bastante interessante essa questão deles serem ciborgues. Eu achei mais interessante, realmente, que a temática de Goranger, mas eu gostei bastante dos dois. A Tafiv eu achei bastante legal, eu gostei da pegada espião, porque a gente vai ver uma mulher de guarda-chuva vermelho logo no início, matando as pessoas. Então, na ponta desse guarda-chuva tem uma agulha com veneno, então conforme ela vai espetando as pessoas, a gente vai vendo, né, esses homens que fazem parte ali da defesa morrendo. Então, eles vão lá investigar, tentar entender o que está acontecendo, e ir atrás dessa mulher de guarda-chuva vermelho, mas na verdade é uma agente do FBI, a Diana, que tá disfarçada. Depois a gente também vai ver o pai dela acabando morrendo no aeroporto. Então, é bastante legal por ter essa pegada mesmo, né? De a gente ter essa organização Eagles por detrás, essa pegada mais espião e tal. Então, eu gostei bastante. Uma coisa que me incomodou é que eles meio que dançam. Então, a gente vai ver eles transformados e umas danças intercalando, umas imagens assim, conforme eles vão dançando, a gente vai ver eles dançando, eles com roupa normal e eles transformados. Isso me causou um pouco de estranhamento, sim, mas eu achei bastante interessante, sim, a temática. Gostaria, sim, de assistir. Eu achei até mais interessante, sim, que o Goranger. Então, eu gostaria bastante de assistir. Achei legal, interessante. Mas essa coisa deles dançarem me pegou um pouquinho. Sem falar que a roupa é bem estranhinha. Mas a gente não tá aqui para avaliar isso, assim, os primeiros episódios. Desde a gente vai ver a questão ali do cão Valder, que acabou, né, destruindo ali outros planetas. Então a gente vai ver que esse planeta Denji foi destruído. E aí esse cão, o Denji cão, foi enviado exatamente para formar um Digimon para proteger a Terra. Mas assim, eu assisti ontem, eu já não lembro muita coisa. Eu fiquei meio assim, gente, o que aconteceu? Esse episódio realmente não me pegou, não achei nada demais. A gente vê esse cão selecionando ali os Digimons e tal, mas sei lá, eu achei bem basiquinho. E assim, gente, eu esqueci um pouco do que aconteceu. Então, assim, não me pegou, então achei meio meh. Vou colocar no primeiro meh. O Vulcan também foi outro que não me pegou muito. A gente tem a questão do Black Magma, que é o vilão. Eles indo falar ali com os líderes mundiais e tal, né? Que eles querem dominar a Terra. E obviamente que eles não vão querer deixar, então vai ter essa questão do Suvuca,
mas vai ter ali um espião que depois a gente descobre. E assim, eu não gostei muito dos principais, eu não gostei muito da dinâmica. A gente tem questão dos vulcões, esses fenômenos naturais que estão acontecendo, que obviamente estão sendo causados pelo Black Magma. Então, na verdade, não é coisas naturais que estão acontecendo. Não me pegou muito. Achei até que eles fazem as coisas bem feitas e tal, mas sei lá, eu achei meio meh. Não gostei, não simpatizei muito com os personagens, então eu vou colocar em meh. Eu acho que tanto Denjiman quanto o Suvuka, eles até fazem as coisas bem, mas realmente não me pegou, não fiquei empolgada assistindo o episódio, o primeiro episódio, né? Então, Google Five. Google Five, assim, eu já assisti há muito tempo e eu acho que o primeiro episódio ele até funciona. A gente tem a questão ali dos boys and girls indo atrás deles, assim, é hilário, porque as crianças aparecem, interrompem o que eles estão fazendo no trabalho, no treino, e eles vão atrás das crianças, entram numa cabine telefônica, parece aquelas cabines inglesas, e aí obviamente, né, acabam indo ali no que parece ser um tobogã que se transforma, eles acabam parando ali na base. Então eles vão entender a questão do Google Five, das civilizações que foram destruídas. Eles têm que lutar ali contra o Império de Zdar, que a base deles fica embaixo do campo de beisebol e tal. Eu acho bem feijão com arroz, apesar de gostar de Google Five, de lembrar de algumas coisas, principalmente da Miki Momozuno, mas eu acho que este primeiro episódio não é aquele episódio super, ultra, mega interessante que tu diz, ai meu Deus do céu, não. A gente, obviamente que a gente tem a temática da ginástica rítmica aqui, a gente tem os golpes diferenciados e tal, mas eu acho que eles conseguem fazer sim muito bem um arroz com feijão. É um primeiro episódio bastante legal, mas não chega a ser interessante. Oh meu Deus, que sensação. Não, não acho. Eu acho que é bem feito, é legal. Mas foi outro que também não me pegou muito o primeiro episódio, eu também não lembro com detalhes desse primeiro episódio, talvez seja problema de memória, não sei. Mas a gente vê aquelas pessoas sendo capturadas por bolas e eles indo atrás. Então a gente vai ter essa questão deles irem atrás, deles quererem proteger essas pessoas. Então eles sabem lutar, então eles conseguem salvar essas pessoas. Eles apanham, mas sim, todos ficam vivos. Eles ainda não são Dínama, então eles acabam indo parar naquele negócio Meco, como é Centro de Invenções e o Meco. Depois eles se transformam em Dínama e tal. Mas sei lá, não é um episódio que me pegou muito, então eu vou colocar aqui em meia. Pra ser sincera, eu nem lembro muita coisa que aconteceu nesse episódio, então a gente vai ter esses 5 acabando se juntando e indo parar nesse centro de invenções do MECO. Na verdade, eles são convidados para ir lá e eles acabam virando Dínamo, mas sei lá, não me pegou muito esse episódio. Achei bem meh. Eu já acho melhor. Tem até ali, mais uma vez, os vilões atirando. E dessa vez a gente tem sangue. Porque assim, em Orange a gente tem muito tiro, fuzilamento, mas a gente não vê sangue. Aqui em Bioman a gente vê, oh meu Deus do céu, um banho de sangue. Não. Mas a gente tem a questão do sangue aqui. Então a gente vai ver o robô aparecendo. E é muito legal, porque a gente não tem o Bioman formado. Na verdade, os robôs é que vão pegar eles. Então vão pegar esses 5 que vão virar Bioman, vão levar eles vão se transformar, e a gente vai ver que eles também já estavam lutando antes, eles se transformam. Então a gente vai ter toda essa questão, a gente vai ver também o robô o Pibo, que ele acabou vindo para a Terra exatamente para protegê-la. Então ele vai orientando como funciona, o que eles têm que fazer, o Pibo. E no final, ela, que é fotógrafa, a gente vê ela com câmera tirando foto, ela não quer ser Bima, ela simplesmente vai embora, ó, tchau, vai embora e termina assim o episódio. Obviamente que ela deve se tornar Bioman, eu não vi os outros episódios, mas termina assim, eu achei interessante sim, achei bastante interessante, até porque a gente vê que a Yellow ela não tá muito assim de salvar a Terra não, ela não tá muito querendo papo não, ela foi embora e tal. O primeiro episódio de Changeman é aquele feijão com arroz, é bem feito, a gente tem a questão do Sargento Ibuki indo ao extremo, ele quase atirando, então assim, são treinamento exaustivo, as pessoas já não estão aguentando mais. Eu entendo que ele tá querendo fazer com que as pessoas apresentem a força terrena, que são apresentadas, essa força aparece quando eles estão em perigo, só que
assim, se a pessoa não apresentar essa força, ela morre. Eu fico muito bugada com esse primeiro episódio, porque eu acho que ele passa dos limites, tanto que os recrutas, eles nem querem mais, eles desistem. A gente vê os próprios changeman falando: "Ó, não quero mais", e tal. Depois a gente vê que eles acabam virando changeman e tal, até porque tem ovos, aparece ovos, os ovos chocam, eles apanham, e tem toda aí essa questão. Então, a gente vai ver ele se tornando changeman e tal. Mas assim, eu também não acho que, oh meu Deus do céu, que coisa fora do comum, que história diferente. Então entra aqui. Eu acho que é um feijão e arroz. Eu acho que eu ainda prefiro Bioman. Google Five Changeman, eu acho que o primeiro episódio não tem tanta diferença. Oh meu Deus! Não. Eu amo Flashman, tenho um apego emocional muito grande e eu amo o primeiro episódio. E sim, eu reassisti esse primeiro episódio pra fazer esse vídeo. Então, assim, é muito legal ver eles no planeta Flash, eles descobrindo, né, que o cruzador imperial Mez está atacando a Terra, foi pra Terra, né? Então o Jim chama eles. E assim, gente, eles roubam ali a nave, é muito engraçado, porque a gente vê até o pessoal do Planeta Flash, não, não sei o que, e eles não estão nem aí, eles pegam e vão embora, vamos pra Terra, a gente vai roubar a nave sim, vamos virar ladrão, tanto que a Meg de início, ela tá protegendo ali a nave, ela não é amigável com eles, então eles chegam na Terra, obviamente que eles vão lutar ali, a gente vai ver Urk, Kid, Galdar, Nefer, Gauss, então assim, é bastante legal, assim, eu amei reassistir esse primeiro episódio, mas o que eu acho que deixa mais interessante do que os outros é que a gente tem a questão de que eles foram sequestrados, os pais deles estão na Terra, e aí eles vão atrás dos pais, porque o Jim diz que não. Eles estão ali para lutar, para proteger a Terra, né, para lidar com o Império Médio, mas que realmente ele não quer saber, né? Então, assim, obviamente que a gente já sabe do desfecho de tudo, então eu acho que deixa meio aqui em aberto. Eles vão atrás dos pais, vai ter essa questão dos pais. Então eu acho que tem uma história a mais que nos outros não tem. Por isso, sim, eu vou colocar em interessante, porque eu acho mais interessante que o primeiro episódio de Bioman, Google Five, Changeman e Maskman. A gente tem a questão do Império Subterrâneo Tube e a gente vê que a Miho, ela tá indo atrás do Takio, que ele tá ali numa corrida, ele é piloto e ela atrapalha a corrida, ela se joga assim na frente do carro por causa desse Império Subterrâneo Tube e ela sabe informações, ele até pergunta, me fale mais, ela não quer falar, a gente não sabe. Eu acho que a grande questão desse primeiro episódio realmente é um mistério com relação a Miho, que a gente só vai ver o que tá acontecendo mais lá pro segundo episódio. Acaba caindo, obviamente, no subterrâneo, né? Os dois caem ali, mas quem cai mais fundo acaba sendo pega é a Miho. Então tem toda a questão dele tá triste porque a Miho sumiu e eles se amam, eles querem ficar juntos e toda aquela história. Então a gente vai ter essa questão dela entregando também o colar pra ele, o colar dela e tal. Mas eu acho que o diferencial mesmo é a gente entender o que é a Miho, ela faz parte desse Império Subterrâneo Tube, o que aconteceu, é mais esse mistério realmente que torna-se mais diferente. Mas eu também não acho, oh meu Deus do céu, que história incrível. Então, eu vou colocar aqui, porque sim, eu acho mais interessante que os outros, mas eu acho que é um feijão e é um, nossa, é um, anda. Ai, foi. É um feijão e arroz bem feito, mas se não fosse a questão da minha, não teria, nossa, ai meu Deus do céu, que diferente. Então a gente tem essa questão de que eles também já são ali o Maskman, então a gente não vê como que eles se formaram, eles já são. Então a gente tem mais a questão da Miho, mas a gente é muito básico, a gente não entende muito o que está acontecendo, a gente só vai entender mais lá pro segundo episódio. Sim, eu já assisti o segundo episódio, eu já tinha assistido, não assisti tudo, acho que assisti uns 3 episódios só. Liveman, gente, assim, eu não consigo parar de pensar no que vai acontecer depois. Liveman entrou na minha cabeça de, gente, esse primeiro episódio, eu não sei se a série é boa, eu não sei o caminhar da história, mas esse primeiro episódio entrou na minha cabeça de um jeito. A gente vê aquela ilha, a Ilha Academy, que tem aquela questão dos alunos cientistas que estão ali estudando para ver a liga de cientistas. A gente vê que eles estão querendo fazer uma nave. Gente, eu fiquei assim, porque a questão do Tuxigata e os outros dois que não querem mais participar da academia, a gente vê eles indo embora. Depois eles atiram nos amigos, né? No Takuji e na Mari. Na verdade, eles estão com uma roupa, porque eles estavam fazendo ali experimento desse uniforme, se era mais resistente. Então, eles acabam indo pra lá, os 5,
E aí eles acabam protegendo o Taksugi e a Mari, os amigos, porque eles estão com a roupa, eles acham que não vai acontecer nada, mas na verdade eles levam um tiro e morrem. Vê o Yusuke, o Joe e a Megumi muito tristes, se passa 2 anos, eles ainda estão lidando com a perda dos amigos, apesar dos 2 anos. Eles criam essa nave e essa nave acaba sendo derrubada e morrendo todo mundo que tá dentro dessa nave, exatamente pelos esses ex-amigos, né, que mataram, no caso, o Taksugi e a Mari. Então a gente vai ver eles voltando, porque eles venderam as suas almas, ali é o vilão, dados, eles têm mais força. E os que Joe e a Megumi agora são Liveman. Então a gente só vê eles 3 transformados, obviamente, que são 5. Eu não sei quem são os outros 2, porque ainda não vi, mas assim, gente. Terminou os 2 levando uma surra. Os 2 não, os 3 levando uma surra. Ali daqueles ex-amigos, ex-companheiros ali da ilha que estudavam com eles, que venderam a alma. Então, assim, eu tô assim, eu preciso assistir. E tem toda a questão do luto deles quererem vingarem, porque matou, né, o Takuji e a Mari, gata que matou. Então, assim, gente, eu estou ansiosíssima para ver os próximos episódios. Tem a questão da nave que eles construíram, que foi derrubada, as pessoas que estavam ali, que também morreram. Então, assim, eu amei. Não sei se Liveman vai ser bom restante, mas o primeiro episódio, eu acho que nenhuma que vai... Gente, eu não consigo parar de pensar no que acontece nessa história, sério. Liveman, o primeiro episódio me pegou de um jeito, que assim, eu não sei explicar, talvez não seja tão bom pra vocês, mas assim, pra mim, foi incrível. Aí nós chamamos Tuborand, né? Eu fui ver o primeiro episódio, e o primeiro episódio é o encontro dos 10 primeiros Sentais, porque na verdade Gorand e Jaka entraram depois nos Super Sentais, então eles não aparecem, mas os outros aparecem. Assim, o episódio, eu não vou mentir que quando apareceu o Flashman, a derrota do Flash King, a gente vê o Kaora e tal, eu fiquei emocionada porque eu amo Flashman, mas assim, é um resumo dos 10 Sentais. Então foi mostrado mais ou menos o que aconteceu, porque eles são os Sentais anteriores, eu fiquei... Aí mostra o Império Bulma, aí mostra, né, o Turbo Ranger, que eles vão ser os próximos... É mais uma passagem de bastão, aí os outros vão querer lutar, e o Turbo Ranger fala, não, agora é a nossa vez, deixa a gente lutar, e não sei o que. Eu falei, tá. Eu nem fui ver outro episódio, porque assim... Eu falei, não, cara, eu falei que eu assisti o primeiro episódio, se isso tá como primeiro episódio, eu acho que não deveria ser, porque não mostra pra que eles vieram. E o primeiro episódio, a gente já vai ver eles realmente virando o Turbo Ranger, vai explicar a história deles. Então, assim, isso daqui é tipo, é um fanservice, que não acrescentou em nada, porque só apareceram eles vestidos, e o Flashman tá ali, tá na Terra, já me buga a cabeça, né, porque tem todo aquele final dos Flashman, deles tendo que sair da Terra e tal, então assim... Eu não entendi muito bem esse especial, foi um especial bem mal feito, e ainda colocar como primeiro episódio, nem tinha que estar como primeiro episódio de Turbo Ranger, porque a história de Turbo Ranger realmente só acontece no segundo episódio, e nem se cita esses super sentais, porque... Então, assim, eu vou ter que colocar em meia, porque, assim, foi o pior primeiro episódio. Aí, eu preciso dizer que eu achei muito, muito legal a história, porque a gente vai ver, né, ali um casal que saiu da Terra há 8 anos para levar vidas para outros planetas. Então a gente vai ver que está nascendo planta, eles têm 5 filhos, ainda tem os sidonianos. Então eles estão ajudando essas 2 crianças sidonianas, que são do planeta Sidon. Então a gente vai ver que começa a ser atacado esse planeta novamente, que já tinha sido devastado. Eles estavam ali fazendo todo um trabalho de reconstrução, as flores já estavam, né, nascendo, então estava florescendo, então eles estavam todos felizes, né, o Ia e o Toya. Então, assim, quando eles começam a atacar, o Ia e o Toya saem correndo porque eles querem proteger as folhas, então os 2 sidonianos acabam morrendo, as 2 crianças. E assim, a gente vai ver que as crianças estão vendo. Obviamente que o bebê que tá ali no colo nem vai lembrar e tal. Então a gente vê eles saem correndo, eles entram na nave. Então o exército imperial prateado tá querendo destruir, não quer que reconstrua o planeta que ele destruiu, vão atrás dele e os pais acabam ficando para trás porque eles querem proteger os filhos. Então ele manda o Victor, que é o robô, salvar os filhos, criar o filho, cuidar dos filhos, porque eles vão se sacrificar exatamente para proteger. E o Gaku ele acaba tirando, né, na cara de um ali do exército prateado. Então esse exército imperial quer destruir os planetas.
e tal. A gente vai ver se passar 20 anos, é muita coisa. Então a gente vai ver esses 5 irmãos grandes, já adultos, e agora eles viraram professores, então eles dão aula. Então a gente vai ter todas essas questões, porque agora eles já são os Fivemen. Então a gente vai ver que eles se prepararam para quando esse exército imperial prateado aparecer, eles já estarem prontos por tudo que aconteceu com eles. Eles também querem se vingar da morte dos pais. Então tem toda essa questão, toda essa carga dramática, e também esse exército, ele já destruiu 999 planetas. A atriz galáctica Medor, ela quer destruir, né, o planeta número 1000 dela, então ela tá indo pra Terra, e a gente vai ver, obviamente, eles tentando proteger, eles querendo vingança por causa dos pais, e eu achei a história muito legal, porque ela começa fora da Terra, eles voltam pra Terra junto com o Victor e suas crianças, porque foi o que os pais pediram. Então a gente vai ter essa questão, né, deles já terem viajado para outro planeta, de ter começado em outro planeta, e toda a carga dramática, porque assim, gente, imagina o Goku, ele viu os Sidonianos morrendo, que era meio que como se fossem irmãos, né, porque eles estavam sendo criados juntos, ele viu os pais morrerem, que ele era o maiorzinho, então toda essa carga dramática, eu gostei, eu já quero assistir também, achei muito, muito legal, então eu tô muito interessada, são 2, assim, que não saem da minha cabeça, assim, tipo, precisa assistir, precisa assistir, precisa assistir. Então eu tô muito empolgada pra assistir esses 2 Super Sentais. Jetman, eu já assisti, eu não sei até qual episódio, porque eu acabei esquecendo de continuar assistindo e agora eu não lembro em que episódio eu parei, mas eu acho que o primeiro episódio, ele é muito legal, porque a gente vai ver a questão da Skyforce, aquela nave que protege a Terra 24 horas por dia, e o Ryu tá lá dentro, e estão selecionando pessoas para tirarem, né, os Jetman. Então vai ter aquela questão das ondas Birdornick, não sei dizer exatamente como é que fala, então a gente vai ver ele sendo exposto a essas ondas exatamente para virar um Jetman. E quando a Ri vai virar, porque ela é namorada ali do Ryu, então ela também vai virar uma Jetman. Esta Sky Force acaba sendo atacada, né, pelo Viren, ele ataca ali, porque ele quer mostrar que eles são extremamente poderosos, que eles vão destruir esta nave que protege a Terra em 1 minuto. Então, eles querem destruir ali a humanidade, a civilização humana, para construir uma nova utopia. A gente vai ter essa questão da Ri ter morrido, do Rio ter ficado triste, mas quando estava destruindo ali a Skyforce, acabou que essas ondas Birdonic acabam se disparando, então acaba atingindo pessoas aleatórias, então acaba que eles não têm muita escolha, eles acabam virando ali, né, o Jetman. A gente vai até ver ali o agricultor, que ele não quer virar Jetman, ele vai falar que ele é só um agricultor, Raita e tal, mas eles vão ser atacados, eles vão acabar tendo que se transformar, tendo que lutar, mas a gente só vai ter 3 Jetman no final do primeiro episódio, porque eles estão procurando, eles estão utilizando um radar para detectar essas ondas, exatamente para saber quem virou Jetman. Então agora eles vão ter que ir atrás dos outros 2 Jetman. Eu tava gostando muito de assistir, eu acho a história muito legal. A própria questão, né, dele tá triste, de ter perdido a namorada, dessas pessoas que não queriam ser Jetmans, não estavam sendo treinadas, não estavam sendo preparadas, não foram escolhidas, mas as ondas acabaram atingindo elas e agora eles vão ter que virar o Jetman. Então eu acho bastante legal a história, eu tava gostando demais de assistir, então sim, vou colocar aqui em Precisa Assistir para ontem, porque realmente eu já estava querendo voltar a reassistir Jetman, então eu vou reassistir e terminar de assistir, porque assim, eu gostei demais, eu acho que os personagens são muito legais, então eu acho que vale super a pena assistir Jetman, tô muito empolgada, quero assistir real. O Ranger, eu achei assim, quando começou, eu lembro logo de Power Ranger, né, Mid Morph Power Ranger, porque eu assisti Mid Morph Power Ranger inteiro, então a questão de ter Repulsa, que ser a bruxa Bondora e tal. Então, assim, a gente vai ver eles indo ali, né, o ônibus espacial para esse planeta Nêmesis, soltando, quebrando selo. Só que é muito diferente de Power Ranger, porque a gente vai ter a questão do Bazar, que vai ir lá libertar esses guerreiros, porque esses guerreiros estão meio que presos, eles já não vão ser selecionados, não são adolescentes, já são guerreiros que estão presos ali exatamente para quando essa bruxa Bondora for solta, eles aparecerem. A história é legalzinha, nada, oh meu Deus do céu, e eles ainda são pegos, né, e ele não consegue abrir ali o portão vermelho, porque a chave quebra, então só depois, aí aparece a questão do ônibus, porque tinha 2 crianças no ônibus espacial, e tá na mão da bruxa Bondora, conseguem reaver o ônibus, mas aí o monstro acaba ficando grande e pega, então termina exatamente ele com o ônibus espacial e as 2 crianças ali dentro, e
o monstrão tá com esse ônibus espacial. É legal, é um feijão de arroz bem feito, mas também nada demais. A Irendi, a gente vai ver ali uma criança cantando. Quando ela canta, aparece um monstro, porque na verdade ele também é um monstro. E a gente vai ver a Yumi sendo pego, o irmão tentando salvar ela e não conseguindo. E aí, do nada, ele vai ser levado para um local. E aí vai se falar do poder de Kiryuko, né, que vai destruir esses monstros. Assim, eu achei a história bem meh, eu não achei nenhum personagem muito carismático. A gente tem a questão ali do Kako, falar desse poder e tal. Aí esse irmão da Yumi, obviamente, vai virar, né, ali o vermelho e tal, mas sei lá, não me pegou. Obviamente que destrói monstro no final, e as crianças estavam dentro, não foi só a Yumi que foi pega, né? Então todo mundo ali sai, então a gente vai ver as crianças saindo. Mas assim, essa história não me pegou, eu não sei pra que personagens, então vai ficar aqui em meh, porque não me pegou. Agora, Kako Ranger, eu assisti recentemente Kako Ranger inteiro. E sim, reassisti o primeiro episódio, até porque já não lembrava de todos os detalhes. E assim, o primeiro episódio é muito legal de Kako Ranger. Apesar de eu achar que sim, Kako Ranger tem os seus problemas, mas o primeiro episódio, a apresentação é muito legal. Até porque a gente vai ver o Sasuke e o Sazou sendo enganados. Então, assim, eles vão cair na mentira do Yukai, que na verdade o Kai tá fazendo eles irem lá para um local que é no meio da floresta, no meio ali do nada, levar uma bolsa cheia de dinheiro. Então, assim, eles estão sendo enganados, eles não percebem, eles vão sendo perseguidos na floresta, assim, é muito engraçado, porque parece que é meio que fantasma, é meio que assombração, obviamente que não é, mas meio que tem, assim, um modelinho de terror, não é um episódio de terror, obviamente, mas eu gosto muito do formato desse episódio, então, assim, é muito legal, porque eles vão acabar abrindo a porta, que aumenta o poder dos Yukais fortes, porque eles não sabem dos antepassados deles que lutaram e selaram aquela porta, que eles são ali, tem uns antepassados ninjas, que eles podem ser os Kaku Ranger, eles têm que treinar, que eles têm sangue ninja. Então eles não sabem de tudo isso e eles, obviamente, eles acabam caindo. Quando eles abrem a bolsa, porque inicialmente eles tinham visto dinheiro, só tem pepino. Então, assim, tem toda essa questão, porque eles realmente caem na armadilha. E eles não estão entendendo nada, até porque é a Tsuhime que vai ensinar eles, que vai mostrar como é ser ninja, explicar tudo como funciona. Então a gente vai ter muita questão da Tsuhime, que ela é a líder, né? Não é, né? Mas nesse primeiro episódio ela funciona como líder. Então a gente vai ter muito essa questão deles não saberem o que eles estão fazendo, deles estar sendo enganados, eles não entenderem nada, eles vão lá, puxam espada, né? Tsuhime manda eles puxarem a espada corretamente da cor deles, e eles rindo, não, nós não temos sangue ninja, eles conseguem. Então tem toda essa questão, eles se transformam, obviamente. Então, assim, eu acho muito legal o episódio, é muito legal, tem uma vibe muito legal. Também aparece o Sandayu, na verdade o Sandayu que leva eles até onde está a espada, perto ali do castelo, exatamente onde está a Tsuhime, para eles conseguirem ali o poder, parecem os antepassados deles, falam com eles, dão ali o transformador. Então, assim, é muito legal esse primeiro episódio. Eu gosto bastante desse primeiro episódio de Kaku Ranger. E não tem como não ficar aqui como. Eu não sei se eu coloco interessante ou feijão com arroz, porque esse primeiro episódio, ele é muito legal. Eu acho que eu vou colocar em interessante. Eu gosto bastante desse primeiro episódio de Kaku Ranger. Este Império Baranoia que quer ali dominar a Terra. Metade da população da Terra, eles dizem que vai ficar ali, mas a outra metade vai para outras estrelas para serem escravos deles. E, obviamente, que eles não concordam com isso, né? Então, até porque eles têm o Orange, já selecionaram quem vai ser o Orange. E aí, os 4 que foram selecionados, eles simplesmente têm a brilhante ideia de pegar ali um avião para destruir os caças, para destruir o avião dos inimigos. E, obviamente, que eles não conseguem. Então, quase que cai, eles conseguem ainda fazer a aterrissagem, eles apanham. Gente, eles vão pra floresta e vão pra não sei aonde. Daqui a pouco eles estão ali no rio, que tem uma cachoeira, não é uma cachoeira imensa. Aí eles caem, aí eles são levados por essa água. Gente, sim, é tanta coisa. Eles quase morrem umas 20 mil vezes, mas não morrem, obviamente. Até porque eles são os protagonistas, são os Orange. E aí aparece o Garou.
E aparece o Garou, né, que é o vermelho, porque não estava junto ali com eles. Ele se transforma, salva eles, e só ele que se transforma nesse episódio. E assim, eu não gostei dos 4, acho que eles vão ali e agem de forma imprudente. Ai, não, nós somos fortes, não sei o quê, porque nós somos selecionados por Orange. Eles não sabem nem o que é Orange, eles não sabem nem pra que eles foram selecionados. Eles só entendem mais ou menos o que é Orange, o que tá acontecendo quando o Garou se transforma. Eles ficam, ai, isso é Orange. Eu fiquei, ah, meu Deus do céu, eles não sabem de nada. Ai, gente, assim. Eu não curti, eu fiquei olhando o primeiro episódio e falei: "Meu Deus, sério, eles são tão burros que eles vão lá tentar destruir aqueles aviões que ninguém tá conseguindo". Então assim, sei lá, não curti. Achei não gostei. Agora, Carranger, eu gosto da vibe, muito da vibe desse episódio, porque é uma vibe meio caótica, meio diferente, meio com uma questão de comédia. Ele inicia de uma forma diferente, né? A gente tem ali o Dapaul. Assim que a gente ouviu o Dapaul, eu lembrei do Baby da família Dinossauros. São iguais? Não, mas são. Eles têm uma semelhança, vai, gente. Eu não consigo olhar pro Dapaul e não pensar no. É sério. Então, assim, o planeta dele foi destruído, né, a mãe dele foi morta, e a gente vai vendo ele meio que num bar, ali, num negócio que eu não entendi muito, onde tem várias pessoas, e aí ele vai ver as luzes, né, ali da constelação, dos carros para se virar Car-Ranger, porque quando essas luzes brilham é que vai se formar ali a equipe de corrida Car-Ranger, e aí ele descobre que tá na Terra, então ele vai e acaba indo pra Terra, exatamente atrás desses 5 para formar essa equipe, para proteger a Terra, até porque essas pessoas, esses vilões, estão querendo também para a Terra. Preciso dizer que eu gostei da sexualização do corpo da mulher, do zoom ali na bunda dela quando tá no bar. Não, mas eu acho que o episódio ele funciona. Ele tem uma vibe meio caótica, até porque esta gangue Bolzork, eles são meio que arroceiros, né? Eles chegam ali na Terra fazendo uma zona, eles assaltam, eles têm aquele aspecto de bagunceiros. Não é aquele típico vilão mau que quer destruir, matar todo mundo. Parece que eles querem fazer arruaça, zona, sabe? Então, vai muito mais pra esse lado, deles irem e fazerem bagunça no local. Então, eu gostei da vibe do episódio, o que pode ser um pouco preocupante, porque assim, talvez por os vilões não serem tão sérios e os próprios, né, Car-Ranger, né, não ser, eles nem queriam virar Car-Ranger, gente. Eles nem queriam porque eles recebem pouco. Eles trabalham ali consertando carros, mas o sonho deles é eles construir os carros dos sonhos deles. Então tem toda essa questão. Então, assim, eles nem querem virar. E é muito engraçado, porque o Dapu, ele vai lá lutar, né, lá com o vilão, e aí ele finge que morreu, gente. Ele finge que morreu para eles ficarem ali tristes. Oh, meu Deus, o Dapu deu a vida, a gente não quis virar Car-Ranger, aí ele se transforma em Car-Ranger. Simplesmente o Dapu enganou. E ele fica falando curo mágico, que é a mágica ali, né? Ele deu até a curo mágica, a magia dele, para ativar essa constelações e tal. Então a gente vê que a mãe dele é que passou essa missão para ele, por isso que ele tá querendo fazer isso, que a mãe que falou, né, dos Carrentes, que são os protetores e tal. Então tem toda essa questão. É um episódio bem legal, o primeiro episódio, mas me preocupa por ter essa vibe meio caótica, meio de comédia, mas ao mesmo tempo eu achei diferente, porque até parece ter uma vibe própria, o Carranger. Se isso vai ser desenvolvido bem, ou se vai virar algo problemático, eu não sei, mas acho que funciona bastante pro primeiro episódio. Eu acho que tem uma vibe diferente, por isso eu vou colocar sim, é interessante, porque eu gostei dessa vibe mesmo, desse caos, desses vilões arruaceiros que querem fazer bagunça, deles não quererem ser heróis e tal, de início. Então, eu gostei. Achei interessante, sim, essa pegada diferente. Mega Wendy não é ruim, mas sei lá, eu não acho que ele consegue fazer um bom feijão com arroz. Eu vou explicar. A gente vai ter a questão de Mega Wendy ser um jogo, que na verdade não é. É apresentado como jogo inicialmente, mas depois a gente descobre que é um simulador para realmente identificar quem pode ser Mega Wendy. Então a gente vai ver o Kenta jogando esse jogo, ele vai ser selecionado, ele vai ser levado para esse local, para esse instituto e tal. E aí depois a gente vai ver 4 amigos deles também indo para lá, mas na verdade eles já estão querendo conhecer esse prédio novo, conhecer esse novo local. E, obviamente, o professor ele não vai querer que eles vão, mas está tendo terremotos, exatamente porque os vilões estão aparecendo, eles vêm de outra dimensão. Os invasores da dimensão Nigereja, então eles estão causando todo esse caos, então eles vão colocar até bomba para explodir o local, porque eles querem destruir a base ali deles, né, dos bonzinhos.
Então, ele vai estar ali comendo carne grelhado quenta, porque ele pediu. Tem Mega Wendy, ele só foi ali para comer a carne grelhada e os amigos acabam entrando no prédio, porque quando acontece o terremoto, eles saem correndo, invadem o local, porque eles querem coletar dados, eles acham que tem coisas suspeitas acontecendo ali, então eles invadem o local, acham o Kenta e junto com o Kenta, o professor já está irritado, quer expulsar todo mundo, mas aí como o local vai explodir e não tem muito tempo, ele vai perder toda a pesquisa, toda a questão do Mega Wendy. O que que ele faz? Ele transforma os 5 Mega Wendy. E o único que realmente foi selecionado ali é o Kenta. Os outros 4 eles acabam entrando ali porque eles estão ali, porque eles invadiram o local, não tem opção. Então ele diz que assume a responsabilidade, mesmo eles não tendo sido selecionados e não sei o que e tal. Eles se transformam, né, ali para lutar. Eles saem correndo, o professor consegue sair do local, mesmo faltando 5 minutos para estourar ali as bombas, porque tem a nave, eles entram também na nave e tal. E assim, não me pegou essa história. Eu não entendi direito essa questão da dimensão da Egerégia, porque no final a gente vê eles saindo, obviamente, antes de explodir tudo, que eles não vão ficar ali, que eles não são burros, vilões, né? Eles colocaram a bomba. Mas sei lá, não acho os personagens nada demais, não foi uma história que me pegou. Não acho que é mal feito, mas sei lá, eu vou colocar em meh, porque não me pegou. Essa história realmente não me pegou. Gigman, ela tem meio que uma pegada conto de fadas. Tem a Floresta Galáctica, tem aquela barreira, né? Então, as pessoas da Floresta Galáctica conseguem ir para lá, mas conseguem também vir para o mundo humano. Tanto que a gente tem a questão do Ku, que já foi visto algumas vezes, que é aquele bichinho que parece uma pinha. Então, a gente vai ter essas questões acontecendo, mas a gente vai ver que tem ali os descendentes. Então, eles entregando as espadas, porque são as espadas das esferas galácticas, são para eles se tornarem heróis. Então, eles foram ali selecionados, os 5, então eles vão se tornar, eles vão pegar a espada, e depois eles vão ter que ir para a montanha sagrada para pegar os braceletes, que é os transformadores. Até porque foi selado os piratas no fundo do oceano. Só que eles acabam, aí acabando esse selo se quebra e eles surgem. Então, quando eles estão indo para a montanha, eles aparecem. Então, eles não conseguem pegar o bracelete. Obviamente que eles estão com a espada. Ele luta. E nós temos o Ryuga, que é o vermelho, é o guerreiro do fogo, que é feito pelo ator que fez o Sasuke em Kaku Ranger. Quando eu vi ele, eu achei estranho, né, a gente ter ali o mesmo vermelho de Kaku Ranger, e a gente vê que tem o irmão dele, o Ryuma, e ele também é um guerreiro do fogo, ele não tem tanto poder quanto o irmão, então ele não foi selecionado como um dos 5. Então eu imaginei que Ryuga ia acabar morrendo e o Ryoma ia acabar virando o vermelho. Eu achei que estava bem na cara que ele ia virar o guerreiro de fogo. E foi isso que aconteceu, mas apesar disso, eu acho que o episódio que tem carinha de conto de fadas, o Ryoma, ele tá do outro lado, né, tá fora da barreira, ele não tá na Floresta Galáctica, e os outros acabam sendo exatamente para pegar os braceletes. E ele tá contando ali a história pro garotinho, pro Yuta, porque ele não acredita nessa lenda, ele não acredita na história do pai, e muito menos na história ali do Ryuma. Mas ele acaba indo atrás, porque o Ryuma sai correndo atrás do irmão e dos amigos, e tá ali a luta, porque os piratas foram soltos. Então ele vai vendo tudo, Yuta. Então agora ele vai começar realmente a acreditar na lenda, porque agora ele não tem como negar, porque ele viu. E aí a gente vê que a montanha acaba se abrindo, e o Ryoga acaba caindo, ele entrega a espada pro irmão continuar com o legado. E aí é nesse momento, né, que depois a gente vê até a montanha fechando, na verdade ele é esmagado, ele não chega, não sei nem se ele chega a cair ou se ele é esmagado antes. Então, assim, é uma cena bem impactante, né? Os amigos estão ali e, meu Deus do céu, tentaram correr para pegar, né? O irmão tava ali. Então, é uma cena bem forte. E aí, o Ryoma, ele acaba aí despertando o poder que tem dentro nele, e quando ele desperta esse imenso poder, né, e ataca aí os piratas, os braceletes são ativados, eles se transformam, viram os Gigaman. Então, assim, eu gostei bastante do primeiro episódio, eu gostei dos personagens de forma geral. Eu acho que essa questão do conto de fadas, a gente tem a questão do Yuta, eu não sei se essa criancinha ela vai continuar aparecendo nos próximos episódios. Isso é uma incógnita. Então, a gente tem essa questão desse conto de fadas, de ser um local que não é no mundo humano, mas também é no mundo humano, porque fica ali numa floresta e tal. Então, eu achei bastante legal esse portal, né? Essa barreira, vamos dizer assim, fica. Então, eu gostei bastante desse primeiro episódio. Achei sim interessante, porque ele tem uma vibe diferente. Então, eu vou colocar em interessante. O Google Five
sei lá, não me pegou muito a questão de resgate, eu não sou lá fã muito dessa questão de resgate. Então nós vamos ver 5 irmãos, a gente tem bombeiro, tem policial, né, tem 2 bombeiros, eu acho que é isso. E aí a gente vai ver eles fazendo o resgate e tal, e aí vai aparecer um monstro, né, eles vão ver que é meio uma pedra, aí a menina fala: "Não, parece que tá vivo", e é um monstro, de repente eles estão em casa, e aí do nada aparece o pai na tela da televisão, pai esse que eles não veem há 10 anos, já até que o pai estava morto. Então ali o show fica pau da vida, reclama, ele fala: "Nós não temos tempo para isso". Então ele criou os Google Five exatamente para fazer esses resgates, porque está acontecendo o Grande Cross. O Grande Cross é um alinhamento dos planetas do sistema solar em formato de cruz com a Terra no centro. Quando isso acontece, é um mau presságio. E aí surgiu esse monstro do Grande Cross. Mas quem é o vilão? Eu não entendi. Então, como tem esse mau presságio, vai ficar aparecendo monstros, porque eles lutam contra monstros, apesar de sim ter toda a questão do resgate, não é só o resgate. Então eu fiquei meio confusa. Eles vão ficar fazendo resgate, tudo bem, que faz parte, né? Tá ali no nome dele, a questão do resgate. Mas e esses monstros? Não tem um chefão? Sei lá. Não me pegou, eu não entendi muito a vibe que é. Então, sim, eu vou colocar em meia, porque eu não entendi a vibe, o que se trata, do que é essa série. Então, pra mim, vai ficar aí em meia, porque não realmente não me pegou. Time Ranger eu achei bastante interessante, porque envolve viagem no tempo. Mas ao mesmo tempo que eu acho interessante, porque eles vêm do futuro, do ano 3000, eles acabam indo para o ano 2000, porque tem toda aquela questão dos vilões armarem tudo, né? Para eles conseguirem ir para o passado exatamente para dominar. Então, tem espião, tem todas essas questões. Mas, para mim, é um bom ponto. É que assim, eu gosto de viagem do tempo, mas viagem no tempo pode ser bastante problemática, porque também pode deixar vários furos no roteiro. Eu gostei dos personagens, eu gostei da história, da questão deles serem no ano 3000, deles já terem toda uma coisa ali sólida para lidar com esses vilões, com esses monstros. Então a gente vai ver que tem vários Time Rangers, não são só esses que foram pro passado. Vai ter a questão do Dom Dornero, que ele vai estar para ser congelado, mas obviamente ele não entra na câmara de congelamento, né? A gente vai ver ele sendo solto pelo comparsa, e aí vão ser selecionados ali recrutas para essa viagem no tempo. A gente vê a Yase falando que ela quer ir, e o cara lá ele topa, né? Eles vão para a nave, e na verdade, este capitão, ele não é o capitão, ele é a Lila, que trabalha para o Dom Dornello. Então, na verdade, o Dom Dornello, ele não foi para o ano 2000, ele estava esperando exatamente esta nave para ele ser jogado para o ano 2000, né? Exatamente todo um plano. Então a gente vai ver a Lila aparecendo, e aí a gente vai ver que a Yase era da polícia, então ela já sabia, ela chega a prender ele, e aí quando ele mostra a identidade dele, que no caso, né, ele era a Lila, não o capitão, então a gente vai ter toda essa questão. E aí, obviamente, que a Lila vai prender todos eles, vai colocar a nave pra explodir, a nave explode. Agora, como que eles ficam vivos, eu não sei, porque a gente vê a nave explodindo, então a gente vai ter toda essa questão, como eles ficaram vivos. Não sei, a gente pega e compra isso, porque a história é bem legalzinha e diferente. A gente tem o Asami. O Asami, ele tem a mesma cara do Capitão. Na verdade, né, a Lila, quando ela fez a cara do Capitão, ela pegou a fisionomia do Asami. E o Asami é da época dos anos 2000 ali da Terra, e ele não tá entendendo nada, ele vê o destroço, ele vê as pessoas querem na praia, ele vai ajudar, e ele leva uma surra, as pessoas prendem ele, ameaçam ele não tá entendendo nada, porque eles são tão burros que estão achando que a Lila, depois de destruir a nave que faz a viagem no tempo, ia lá atrás deles. Obviamente que não. Então, assim, coitado do Asama, ele não tá entendendo nada. E aí, para eles conseguirem o poder total, charge, eles precisam de 5. E eles estão em 4. Então, eles vão precisar da ajuda do Asami, que obviamente vai ser o vermelho. Então, a gente vai ver eles se transformando, eles lutando, até porque, né, os vilões ali, eles estão se achando, né, o Dom Dornélio, a Lila e os outros estão se achando dono ali da terra, porque a polícia é muito fraca, e eles estão assaltando, eles estão fazendo o que eles querem, porque não tem ninguém para conter eles. Então, a gente vai ter
essa questão da viagem do tempo, né, em Time Ranger e ele se transformando, obviamente, em Time Ranger, lutando. Mas a grande questão que eu acho que me pega mais aqui, porque eu achei bastante legal esse primeiro episódio, é que a nave que volta no tempo, né, que faz a viagem no tempo que foi quebrada. Apesar deles terem uma nova nave, que é obviamente o robô deles, ela não faz viagem no tempo. Como que eles vão fazer pra voltar pro futuro? E eles vão ter que explicar tudo ali pro Asami do que tá acontecendo, porque agora ele é um Time Ranger também. Então, assim, eles já acabaram alterando ali, né, o passado. Eles tinham que viajar sem alterar muitas coisas. E eles não tiveram muita opção, porque eles estavam de mão atadas. Mas eu gosto da Sami, porque ela sabe lutar, ela é inteligente. E ela é que tá no comando, pelo menos por enquanto. Então, eu achei bastante legal, porque ela vai distribuindo ali os transformadores, ela que dá pro Asami, ela que toma a iniciativa. Então, eu acho bastante legal. Obviamente que ela é mais preparada que os outros, porque ela é da polícia. E obviamente que os outros também sabem lutar, então a gente vê que o Asami ele leva um pau, ele não consegue acompanhar, porque os outros estavam passando por treinamento. Eles já eram Time Ranger, apesar deles serem recrutas, eles estavam em treinamento. Então a gente tem essa diferenciação. Então eu gostei bastante desse episódio. Como disse, é aquilo, pode ser uma coisa muito incrível, como pode ter vários furos de roteiro, mas eu achei bem interessante. Eu acho a história interessante, apesar da gente ter o Damon, que fica ali cantando, né, mulher, não sei se isso vai permanecer, mas eu achei bem interessante a história. Eu quero saber como que eles vão lidar com tudo isso, então eu vou colocar aqui em interessante. Eu preciso assistir, nós temos Liverman, Fiveman e Jetman, porque assim, não tem como. São aí os que eu mais gostei de primeiro episódio. Não sei se vão ser os meus super sentais favoritos, mas realmente eu estou muito ansiosa para assistir. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês concordam com essa tier list ou não. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o primeiro episódio desses 24 primeiros super sentais que vocês mais gostam. Deixa aqui nos comentários para a gente discutir mais um pouquinho. E quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, de tier list. Eu tentei não trazer uma tier list muito grande, mas eu acho que o vídeo deve ter ficado imenso. Mas eu quero saber realmente a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam com o que eu falei. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre esses super sentais. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam de Tokusatsu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!